legal dos dois... O que você tem de pecado? Pode Pega o WhatsApp, abre aí, bonitão. Se eu contar, perde a graça. Quem é Shirley? O que eu acho legal dos dois, porque como arqueólogo, você também trabalha com evidências e busca evidências. E eu queria saber o que... Porque assim, que Cristo existiu, que os outros profetas existiram, ok. Eram pessoas. Acho que a grande questão, que é mais difícil de ter evidência, é provar algo sobrenatural que é divino. Sei lá, a Arca de Noé, o que abriu o mar e que não foi um efeito natural, climático. Os dinossauros. Fala dos dinossauros. Dinossauros de Cristo. É sempre essa conversa, eu queria saber o que tem de evidência de algo sobrenatural, como, por exemplo... a Arca de Noé, disso que eu... E aí, Entendi. Perguntar pro Sacani que também estuda isso. Porque eu sou economista, eu fico perto disso. Vocês sabem muito mais do que eu. Então, antes da gente falar evidência, é bom a gente setorizar uma coisa aqui, que eu acho que o Sérgio vai concordar comigo. Dependendo da área que você está estudando, o método científico e o conceito de evidência muda. Sim. Por exemplo, tem um debate que a gente até conversou sobre isso. O que é a ciência? A ciência é só a ciência... exata, só ciência laboratorial? Você pode considerar, por exemplo, a psicologia uma ciência, a sociologia, ciências sociais. É uma polêmica. Mas se a gente pegar um espectro maior, que ciência é toda a forma humana de tentar descobrir a realidade... Não, mas quando é processo estatístico. Exatamente. Você falar, confiança é 98%. Exatamente. Como é que eu vou aplicar estatística, por exemplo, para falar se Júlio César atravessou o Rubicão? Não, provavelmente não tem uma evidência para isso. Exatamente, tem outras, mas se não tem evidência para isso, a pergunta é: eu vou agora cair no ceticismo puro, ou eu vou falar assim, não, eu tenho que encontrar métodos que aumentam aquela possibilidade. Sim. E do ponto de vista da fé, eu tenho minha convicção. Do ponto de vista do estudo, eu trabalho igualzinho ele. Tudo aponta para quê? Você perguntar para o Sérgio assim, Sérgio, ele trabalha não é só com astronomia, ele trabalha com petróleo. Fala assim, Sérgio, mas vem cá, você tem certeza absoluta? Não, eu estou trabalhando com a verdade provisória. Tudo que eu estudei de fóssil, de petróleo, indica isso. Mas pode ser que amanhã surja uma coisa, eu vou ter que, talvez, não é jogar fora todo o modelo, mas dar uma atualizada, refinada, rever algumas coisas, você entendeu? Então, só terminando aqui para dar... Lógico. Então, a pergunta é, provas, primeiro eu não vou provar Deus pela ciência, mas probabilidades. Isso. Os métodos que eu vou usar para confirmar a historiografia bíblica são diferentes dos métodos que ele vai usar para descobrir fóssil de petróleo em algum lugar, petróleo fóssil em algum lugar. Então, assim, do ponto de vista histórico, a pergunta que eu faço, com os elementos que eu analiso um fato histórico, a ressurreição de Jesus é crença, é mito ou é realidade? E tem estudos tremendos sobre isso, você entendeu? Por exemplo, tem livros dessa grossura feitos em Oxford. Inclusive, você tem Wright, por exemplo. Wright escreveu um livro, Wright é um acadêmico de Oxford, 700 páginas, mostrando historicamente que a ressurreição aconteceu. Você usa filosofia, você usa história, você usa os relatos. Eu tenho critérios técnicos, quando eu falo o seguinte, para separar o mito do milagre. E vou dar um exemplo, Anthony Flew, um dos maiores ateus que já houve nesse mundo, camaradas ateu, ele escreveu... Quando eu estudei filosofia, que o Pondé foi meu professor, o tratado do Anthony Flew era a bíblia do ateísmo. O Pondé é meio ateu, né? Bem ateu. É ateu, né? Mas a gente estudava Anthony Flew. No final da sua vida, o Anthony Flew falou o seguinte, eu hoje acredito na existência de Deus e acredito na ressurreição de Jesus. Um cara desse não falou isso porque ele... suspirou. Não, tá no livro, pô, tá no livro. Mas acaba sendo uma experiência individual. Você que entende da Bíblia e de arqueologia, puxando o Sami aqui, pegando a história de José, filho de Jacó, das vacas magras, vacas gordas, que ele interpretou esse sonho. Você já viu alguma comprovação científica de alguma história bíblica ou você acha que é mais metafórica o que está escrito lá? Não, tem várias confirmações, mas eu vou resumir aqui para deixar o Sérgio falar também, que eu contei várias vezes e ele não falou da área dele. Vamos lá. Hoje, o percentual que eu tenho de confirmação histórica das histórias da Bíblia é superior a qualquer outro livro do passado. Legal. Agora, é lógico, eu não vou achar uma pedra com o nome de cada personagem, porque a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Por exemplo, até hoje eu não tenho uma prova arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Eu não tenho zero prova arqueológica da existência de Pitágoras. Tá certo? Zero. Então eu trabalho com... Eu não vou jogar fora toda a história da Grécia por causa disso.
Eu tenho fragmentos que me dão um indício aqui. E da Bíblia eu tenho vários. Posso dar um exemplo, Emílio? Lógico. Por favor. Eu acabei de voltar de uma escavação arqueológica agora. Laquis. É que o pessoal pensa, às vezes, que o arqueólogo, ele tem alguns conceitos errados, que é o Indiana Jones. Sim. Né, misturado com a múmia. Sim. E quando fala arqueologia bíblica, é até bom esclarecer isso, que o próprio Pirula admitiu que ele pensava, que a gente vai com a Bíblia numa mão e a pazinha na outra. Em um detector. Página 3. Isso vai tentando confirmar, né? Com um viés de confirmação que a gente chama, né? É igual o cara assim, até quando o senhor bate na sua mulher? Quer dizer, essa pergunta eu já estou partindo do pressuposto que você bate. Não, a gente analisa o campo. Em que sentido que eu uso a Bíblia? Quando, às vezes, eu tenho uma cidade aqui, outra ali, aí o texto me dá um esclarecimento melhor sobre aquilo, como Stonehenge. Qual que é o grande problema de Stonehenge? Para pegar um pouquinho a área dele aqui. Aquilo eu posso falar que é um observatório sideral, eu posso falar que é um templo, eu posso falar que é uma casa, eu posso falar que é um túmulo, eu posso falar qualquer coisa, porque não tem inscrição em Stonehenge. Agora, se eu encontro uma inscrição da época, ela me ajuda. Sim. Então, com a Bíblia, vou dar um exemplo. Será que o pessoal pode colocar só uma foto? Lógico. Eu vou ser bem por esse aqui. Onde Coloca tem a foto? aquela foto. Demora um pouco, né? Demora muito. É. Mas você pode ler a Bíblia inteira que vai aparecer. Demora muito. A gente tá escavando lá em Laquis. Qual é a foto? Ela vai achar lá. Eu passei para ver a foto da latrina, Bia. Quando passou passar lá, você vai. Então põe lá. Vou colocar. Certo. Eu tava escavando lá em Laquis. Tá certo. Uma cidade. Laquis é uma cidade. Não, não é essa foto aí. Não é essa. Não é essa. Pode passar por você. Deve ser coisa do Sérgio. Aí, ó. Não. Não é. Voto. Vai que vai achar. Vive assim. Iniciar programas. Aí o que acontece? Na porta da cidade de Laquis, se acharem ali, eu mostro para vocês, a gente encontrou, esse não foi esse ano, foi no ano anterior, mas a gente estava escavando. Encontramos lá um altar pagão. Sim. A gente sabe que não era do Deus de Israel, que era de Baal, pelo formato e tudo mais. Igual você sabe se o carro é de fabricação japonesa ou alemã. E esse altar, do lado dele, estava uma latrina. Uma latrina. E a latrina não tinha esgoto. Para que alguém ia colocar uma latrina na porta da cidade, perto de um altar? Não faz sentido. O que tá fazendo aquilo ali? Não, tem várias interpretações. Sacrifícios. Pois é, sacrifício, qualquer coisa. Mas aí, quando eu vou na Bíblia, a Bíblia, aí nesse ponto que o texto me ajuda a esclarecer. Boa. Porque quando eu vou aqui em 2 Reis, capítulo 10, versículo 27, diz assim, fala da restauração que Jeú fez ao culto verdadeiro a Deus. E fala assim, também destruíram a coluna de Baal, o altar de Baal, e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até os dias de hoje. Lá, meus alunos escavando. Isso na Bíblia. Então, tudo tá na Bíblia. O cara encontrou é que é na Bíblia. As uma pessoas... latrina do lado. Eu sei, mas a tá ciência... escrito. Depois disso aí, isso aí só pra vocês notarem os alunos do NASP. Alba. Aliás, eu mando um abraço para todos os alunos da pós-graduação do NASP e os alunos da Bíblia comentada também. A Bíblia... escavando aí alguma coisa, mas depois desse vídeo tem a foto que eu falei. Então, o Davi também, acharam, o Davi precisou em 1990, porque falava que a Bíblia estava mentindo. Exatamente. A Bíblia tem tudo. Não, mas isso não significa que é sobrenatural. Não é sobrenatural, mas está na Bíblia. Sobrenatural. Que a Bíblia é evidência. Não, é porque a minha pergunta foi... Não, porque todo mundo quer prova. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta Instagram agora. de Jesus. Vou fazer por saber se Jesus é verificado. Eu acredito em Deus. Eles são muito arrogantes. Quem? Esse velho. Não, Esse velho? Ô, louco! Respeita o Abrão, irmão. Esse velho Abrão. Deixa eu ver. Vou fazer uma pergunta.